Já informo a vocês que a partir desse momento nossa aula está sendo gravada. Eu vou, eu vou pegar e disponibilizar depois isso aqui no canal do YouTube e vou postar o link lá aqui no WhatsApp da turma, tá bom? Então sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem, né? Vamos, se Deus quiser, passar por essa pandemia. A gente tem um planejamento aí. Ainda tá dando a microfonia, né? Cara, eu tô tentando colocar no mudo meu celular, é porque eu tô usando meu celular para usar a câmera. Mas a gente vai ficar sem câmera então. Vou desligar o meu celular. Pronto. E aí, só que aí vocês vão ficar sem a câmera, mas aí não tem problema não, tá? Então ela já está gravando. O nosso primeiro tópico, né? Eu disse a vocês, quando a gente começou a estudar ainda no presencial, a gente começou a estudar eletrodinâmica. No início, a gente fez uma revisão matemática, que foi aquela parte de potência de 10 e notação científica. Por quê? Porque eu disse a vocês que a matemática de eletrodinâmica, e reforço, eletrodinâmica não pode cair no Enem, tá? Isso aqui vai cair, isso vai cair, só tem que ver quantas questões. Já houveram anos em que caíram mais de 6 questões de eletrodinâmica das 15, para vocês terem uma ideia de quão importante é este assunto. E aí a gente conseguiu ver então a nossa parte do primeiro bimestre, que foi, a gente começou com uma revisão, né, sobre potência de 10, notação científica, que é a parte matemática que a gente usa aqui, e vocês vão perceber na aula de hoje como aquilo é importante. Isso tem no caderno de vocês, tá? Quem não estiver lembrando vai ter que dar uma revisada, porque senão vai viajar na hora dos cálculos aqui. Nem tanto na parte física, mas principalmente na parte matemática. Então tem que dar uma reforçada nisso aí lá, que está no caderno de vocês. E ainda em sala de aula a gente viu o conteúdo do primeiro bimestre, que foi a parte de corrente elétrica. Tem aula gravada que eu gravei para vocês sobre isso, tá? Porque a gente finalizou o primeiro bimestre, lembrem-se. Nós estávamos prestes a fazer a prova quando toda essa catástrofe aconteceu. Tanto que eu peguei a prova de vocês, eu passei para vocês um simulado online, lembram disso? Eu tenho o resultado desse simulado, que seria a prova de vocês. Eu peguei a prova de vocês e passei um simulado online. Alguns fizeram, outros não conseguiram fazer. Eu vou disponibilizar novamente esse simulado online para quem não conseguiu fazer, porque não tinha acesso à internet, tá? Agora com o chip não vai ter mais esse problema, pelo menos eu espero. E aí eu vou disponibilizar novamente. Pois é, alguns estavam sem aparelho para fazer. Então eu vou disponibilizar novamente o simulado para vocês, tá? É um simulado online, objetivo, que seria justamente a prova de vocês de primeira avaliação. Depois disso, eu postei algumas videoaulas que eu gravei. Aí pelo mesmo motivo, alguns colegas de vocês não conseguiram acessar. Eu até postei no Facebook, né? Mandei um link do YouTube para vocês, mas aí eu percebi, porque a gente tem como verificar, que a frequência era muito pouca, né? Poucos alunos estavam assistindo a aula. Uma faixa das duas turmas, juntando o terceiro ano da manhã com o terceiro ano da tarde, deve dar uma faixa de 80 alunos, aí apenas 16, 17 assistiam, e aí eu vi que não estava sendo viável, né? Essa metodologia não estava funcionando. Aí eu esperei isso foi logo no início da pandemia, se vocês lembrarem. Aí eu esperei para ver qual seria a proposta da Seduc, até porque havia uma expectativa de ficar um mês só. Isso foi se adiando, a gente viu que o problema era bem mais grave, né? E isso foi, e até agora a gente não conseguiu voltar, né? Quase 6 meses depois a gente não conseguiu voltar. Então é um ano letivo muito complicado para vocês, principalmente, tá? A gente entende as dificuldades, né? Eu concordo com a Aline, vocês têm que fazer um esforço para tentar viabilizar esse ano letivo, porque no fundo, ano que vem, vocês, claro que tem que voltar a estudar, porque em termos de conteúdo esse ano a gente sabe que não foi proveitoso, então vocês têm que voltar a estudar, mas aí vocês voltam sem aquele peso de prova.
de ter que ser aprovado, de ter que fazer prova, de ter que... Claro que tem que continuar estudando. A prova, a vantagem, né, as avaliações, elas incentivam o estudo. Mas aí se você tiver um foco, você tem que perceber, pô, eu não vou ter que estudar por causa da primeira, da segunda, da terceira e da quarta avaliação. Vou ter que estudar porque vai ter uma avaliação no final do ano que chama-se Enem, que eu vou decidir a minha vida, vou decidir o meu futuro. Então vai depender muito de você. Né? Então eu concordo com a Aline, vocês têm que manter esse foco para ter... Alguém quer falar alguma coisa? Sim, sim. É, pois é. E como eu ia dizendo, né, é manter esse foco para finalizar esse ano letivo e ano que vem aí vocês decidem o que vão fazer, né? Ou voltar para a escola para rever o conteúdo e, e possivelmente fazer mais preparado uma prova do Enem, tá certo? Bom, e aí a gente viu a parte de corrente elétrica, efeitos de corrente, cálculo de intensidade de corrente elétrica, tá? Que seria o nosso primeiro bimestre. O nosso segundo bimestre, ele vai tratar de resistores elétricos, tá? E também das leis de ohms e potência elétrica, que é aquele segundo material que eu enviei para vocês, tá? Eu enviei para a direção da escola, enviei também no WhatsApp da turma, exatamente o material que eu pensei para a gente tentar viabilizar esse novo conteúdo. E aí o que foi que eu viabilizei lá? Eu coloquei videoaulas, né? Eu fiz uma sequência lá, um roteiro para vocês seguirem, que quem seguiu aquele roteiro, se não aprendeu 100%, mas dá para ter um bom proveito. Porque eu selecionei umas videoaulas, tive todo um trabalho de pesquisar no YouTube, videoaulas, porque tem muita enganação no YouTube, tá? Tem aula lá de 5, 7 minutos que o cara não ensina nada. Não adianta pegar esse tipo de videoaula que é pura enrolação. Então, eu fui, pesquisei, selecionei videoaulas para vocês sobre o tema, postei e montei uma sequência didática lá para vocês seguirem. Assistir a videoaula, complementar o estudo dirigido, quer fazer aqueles complementos, depois assistir a videoaula, fazer exercício, tinha exercício na videoaula também que eu tinha postado, e finalmente vocês iriam resolver os exercícios, tá? Então, essa sequência é uma sequência didática para EAD que é positiva, né? Que tem estudos que dizem que ela funciona. Mas aí isso é muito inerente ao aluno, né? Ao discente. Se ele fizer, se ele seguir, se ele cumprir a meta dele, ele consegue aprender. É claro que isso é uma coisa nova para a maioria, até para os professores também. Então, vocês não estão muito adaptados com esse tipo de ensino, mas assim, ele não funciona 100%. Nada é como o professor presencial, a sala de aula, nunca vai ter nada igual. Mas ele, não diria substitui, mas ele pelo menos acalenta, tá? Ele dá uma amenizada. Então recomendo novamente vocês a seguirem aquele roteiro que está lá no nosso planejamento. E na aula de hoje a gente vai fazer aquilo que seria uma aula online, né? Para a gente tentar entender esse assunto que está nas videoaulas lá, etc. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai falar, como eu falei para vocês, nos resistores e posteriormente a gente vai falar na lei de Ohm, na nossa aula de hoje. Que são duas as leis de Ohm, tá? Para início de conversa, muita gente confunde resistor com resistência elétrica. E aí a primeira coisa que vocês têm que aprender é saber diferenciá-los. Uma coisa é resistor, outra coisa é resistência elétrica. Sobre o resistor, nós já falamos lá atrás. Eu disse para vocês lá atrás, quando a gente estudou o efeito da corrente elétrica, que quando a corrente elétrica passa por um determinado material, esse material aquece. O nome deste efeito, quando a corrente passa por esse material, é chamado de efeito Joule, ou efeito térmico. Isso, inclusive, cairia na primeira avaliação de vocês, tá? E por que quando a corrente passa por um material, ele aquece? É porque esse material é um resistor. Então, o que é um resistor?
Um resistor é todo instrumento, é todo aparelho elétrico que transforma a energia elétrica em energia térmica, ou seja, em calor. Então, o resistor, ele pega a energia elétrica e transforma em calor, ou seja, ele dissipa a energia elétrica. Um resistor, ele também pode servir para limitar a intensidade da corrente elétrica em um circuito eletrônico. A gente vai falar sobre isso, né? Ou seja, ele é chamado também, na verdade, um fusível, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Um fusível, ele é um resistor. Todo mundo já ouviu falar o que é um fusível? Um fusível é um elemento do circuito, né? Por exemplo, aqui na placa do meu computador tem um fusível. O que acontece? Quando passa uma corrente por algum distúrbio da celpa, se tentar passar uma corrente muito alta, esse fusível ele vai queimar, porque ele é um fio bem fino, e quando a corrente elétrica passa por esse fio, ela o aquece, e ao aquecer ele derrete, aí ele queima. Qual é a finalidade de queimar o fusível? Não queimar o restante da placa, que o prejuízo seria muito maior, né? Então, o que acontece às vezes? Queimou o meu som, queimou a minha televisão. Aí você leva lá para o técnico, né? Ele vai falar, olha, foi tal coisa, foi isso, foi aquele outro, e vai te cobrar um preço exorbitante. O correto é, se queimar um aparelho seu, você leva para o técnico fazer uma avaliação, fazer um orçamento. Depois pega e leva para uma segunda opinião. Porque de repente pode ter queimado só um fusível. Um fusível é R$5, R$4. E aí, dependendo da integridade do técnico, dependendo da honestidade do técnico, ele vai te dizer que queimou a placa-mãe do teu computador. E no fundo pode ter queimado apenas um fusível. O fusível ele é um resistor, que quando passa a corrente elétrica por ele, a corrente elétrica o aquece, e ao aquecê-lo, se ela for muito intensa, ele atinge o ponto de fusão dele, ou seja, o ponto de fusão é o ponto de derretimento, e aí ele derrete. E aí abre o circuito e a corrente não passa para queimar a placa. Aquela corrente que queimaria a placa, ela queima o fusível, justamente para que a placa não seja queimada, tá? É por isso que ele diz aqui, ó, um resistor ele transforma energia elétrica em energia térmica, ou seja, ele dissipa energia elétrica. Ou também, né, ele pode limitar a intensidade da corrente elétrica no circuito eletrônico, ou seja, ele também pode servir para proteger a tua placa eletrônica, tá certo? O resistor, na prática, quando vocês verem, daqui a pouco vai ter uma figura, tem vários tipos, né? Mas o resistor, normalmente de placa eletrônica, ele tem essas características. Ele é coberto por uma cerâmica. Aqui você tem o fio metálico, né, que é por onde passa a corrente, o condutor metálico. Aqui você tem, por exemplo, isso aqui é um tipo de resistor, que é o chamado de nicromo. Tá? Aqui você tem o nicromo, que é por onde a corrente elétrica vai passar. Aí esse resistor, ele aquece. Tem várias finalidades um resistor num circuito, tá? A gente vai estudar posteriormente. Aqui eu citei alguma delas. Então isso aqui é um resistor. Na verdade, a representação, isso aqui é um resistor de carvão, é a mesma coisa. A gente tem um fio, que é por onde a corrente vai vir. E aí bem aqui tem um bastão de carvão. Quando a corrente passa por esse bastão de carvão, tem muitos experimentos que são feitos com grafite, tá? Ele aquece. Então o grafite, ele fica incandescente. Né? Tem vários experimentos, vocês podem pesquisar na internet. Grafite, esses grafite mesmo de lápis. Tá? Você pega, liga, claro que tem que ser feito isso com todo cuidado, porque você está trabalhando com eletricidade. Não vai pegar o grafite e ligar na tua tomada que você vai ter um problema seríssimo, você vai ter um curto-circuito, tá? Mas tem vários experimentos, depois vocês podem pesquisar na internet, no YouTube, tem vários experimentos que eles mostram. Eles ligam o grafite numa fonte, né? Aplicam uma DDP. Nós já vimos que a condição para ter corrente elétrica é ter uma diferença de potencial. Então ele aplica uma DDP na extremidade do grafite e ele encandece. Ele fica avermelhado. Ou seja, ele transforma energia elétrica em energia térmica, tá? Isso aqui é encoberto todo, tá? Ele é desse jeito aqui. Isso aqui é como se o cara tivesse quebrado aqui para você ver lá dentro que tem um bastão de carvão aqui.
Tá certo? Então esse resistor é um resistor de carvão, mas na prática ele é assim, ó. Ele é todo coberto por um isolante cerâmico. Tá? Dessa forma a gente tem um resistor que é usado em placa eletrônica. Então, se você vê alguma placa, com certeza você vai ver esse objeto lá dentro que tem várias linhas coloridas, ó, que a gente vai já ver o que significa essas linhas. Isto aqui é um resistor, cuja finalidade podem ser várias. Pessoal, tá dando um sonzinho aqui que parece que vocês estão mandando mensagem, tá? Eu não tô vendo o chat de vocês, porque se eu colocasse o chat aqui, ia aparecer na gravação. Então eu já estou informando que eu não estou vendo o chat. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, é só ligar o microfone e falar, tá bom? Que eu não estou vendo o chat. Se vocês estão fazendo pergunta no chat, eu não estou vendo, porque se eu colocasse o chat, ele iria ficar na gravação, tá bom? Então isso aqui é um resistor, mas é um resistor de placa eletrônica. Placa de computador, placa de ar-condicionado, placa de celular. Você vai ver esse bichinho aqui lá dentro, tá? Esse bichinho são os resistores, tá? É um isolante cerâmico pintado com várias cores. Essas cores aqui, ela, na verdade, vai te dizer qual é o valor da resistência elétrica desse resistor que a gente vai já discutir. Tá aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá? Esse também é um resistor de carvão, tá? Isso aqui é a cerâmica. Na verdade, é tipo uma tinta que eles passam aqui para isolar, para de repente você tocar aqui você não leve choque. E aqui é onde vai entrar. Opa, pois não. Saiu? Ah, então é problema aí no teu, que eu achei estranho também isso, tá? Vou voltar aqui, tá? Você tem que ver. Tenta sair e voltar novamente para a reunião. Tá? Beleza. Tá aparecendo para todo mundo a imagem, tá? Beleza. Beleza. Então vamos continuar. Ixi. Olha, eu já tirei, já coloquei de novo a imagem, tá? Para ver. Voltou? Tentem fazer isso, quem não está aparecendo. Tenta sair e voltar, tá? Para a reunião. Mas eu acho que é um problema mais aí na conexão de vocês. De repente, pode ser isso. Também, pode ser isso. Tá? Tem que fixar lá a minha tela para vocês, tá bom? Então vamos continuar. São alguns problemas técnicos normais, pessoal, que vai acontecer até vocês se adaptarem, tá? Eu já estou trabalhando com esse tipo de ensino há algum tempo, bastante tempo na verdade, e isso acontece no início. Até vocês se adaptarem com o formato, aí vocês vão ver que a coisa daqui a pouco vai estar mais do que normal para vocês, tá bom? Então vamos continuar. Então, isso aqui é um resistor e ele tem essas linhas aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ver o significado dessas linhas. São 4 linhas, cada uma delas tem um significado, tá? Esse tipo de resistor é resistor... Isso, beleza. São resistores que são usados em placa eletrônica. Qualquer placa eletrônica que você pensar, no celular, no computador, num projetor de slide, numa impressora, tá? Sei lá, o que vocês pensarem eletrônico aí, vai ter isso aqui, vai ter um resistor lá dentro, tá? Que tem várias finalidades, como nós vamos ver mais adiante, tá bom? Por que isso acontece? Então vamos lá. Nós sabemos que corrente elétrica são movimentos ordenados de portadores de carga, mas os elétrons eles não se movimentam no espaço livre, pelo contrário. Eu disse para vocês lá atrás, no início do ano, que toda a matéria é formada por átomo. Então, quando esses elétrons estão se movimentando, eles vão interagindo com esses átomos. É como se eles fossem batendo nos átomos. É como se eles fossem atritando com os átomos. E esse atrito dos elétrons, que são os portadores de carga, com os átomos, essa interação dos elétrons com os átomos do material, fazem com que esse material aqueça. Alguns podem aquecer mais, outros vão aquecer menos.
Alguns vão ter maior resistência elétrica, vão impor mais dificuldade à passagem, outros vão impor menos dificuldade à passagem. Tá certo? Então, o efeito Joule, ele está relacionado a esse movimento aqui dos elétrons, tá? Que eles vão se chocando, vão colidindo, vão interagindo com os átomos, e isso vai fazendo com que haja transformação de energia elétrica em calor, em energia térmica. Ok? Então, é devido a isso que os materiais aquecem. Então, por exemplo, se você tocar no seu celular daqui a meia hora que você está usando, você vai ver que ele aqueceu. Por quê? Porque o teu celular está passando uma corrente elétrica, essa corrente elétrica dentro dos fios, ela não segue um espaço livre, ela vai colidindo com o material. E essa colisão gera calor. Dependendo, né, aqueles celulares que o pessoal chamava de Xing-Ling, eles queimavam com muita facilidade. Porque, por exemplo, você vai pegar um material, um celular top de linha, ele é feito tem partes do circuito dele que é feito de fio de ouro. Por que fio de ouro, Reginaldo? Porque a resistência do ouro é muito pequena. Ele não aquece muito. Quer dizer, quanto mais aquecer, maior a probabilidade do teu aparelho eletrônico queimar. Deu para vocês entenderem? E claro que se o cara no iPhone 1000, ele usou um fio de ouro, e o cara lá na China usou o fio de cobre para fazer a mesma coisa, o fio de cobre vai esquentar muito mais que o fio de ouro. O Xing-Ling, ele vai durar 2 meses. O cara que usou fio de ouro vai usar 2 anos, 1 ano. Se bem que eles não fazem nada mais hoje em dia para durar muito tempo. Mas é esse que é o problema. O problema está no material em que foi usado para que a corrente elétrica fosse transportada, tá? Então isso influencia nas características. Mas essa figura aí, ela mostra claramente por que existe o aquecimento dos materiais, tá? Entendam que isso aí é um fio. E aqui em cima é como a gente vai representar, para a gente não ter que fazer tudo isso aqui, a gente representa a resistência elétrica desse jeito, ó. Um zigue-zague, um sobe e desce aqui, tá? Então isso aqui vai representar, vai representar um resistor no circuito para a gente, tá? A gente não vai representar um resistor fazendo esse desenho aqui, que é bem complicado. Então a nossa representação para resistor vai ser isso aqui, ó, tá? Uma linha com fio em zigue-zague aqui. Isso aqui vai representar resistor para a gente. E aí por esse resistor, quando passa uma corrente, ele aquece. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês, né, algumas figuras. Tudo bem? Esse aqui é um resistor de chapa, aquelas chapas elétricas, né, que você usa para fazer um sanduíche e tal. Tá aqui o tipo de resistor. Corrente elétrica entra por aqui. Não é usado daquele tipo de resistor eletrônico que eu acabei de mostrar. É usado esse resistor aqui, ó. Tudo bem? Eu peguei da internet, tá? Tá escrito não copia aqui. Mas não copia para não usar essa imagem para ganhar algum dinheiro, tá bom? Não é o caso aqui. A gente pode utilizar nessa forma aqui, tá? Então a corrente elétrica vai passar por aqui, ela vai aquecer esse material aqui, esse resistor aqui. E ao aquecer esse resistor, aí tu esquenta o teu pão, etc. Esse aqui é aquele que é usado para aquecer, não sei se vocês já viram, para aquecer água de açaí. Também é um resistor elétrico, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Aí o cara esquenta a água do açaí, né? Hoje em dia, antigamente colocava no fogo, mas o gás está tão caro que aí eles preferem usar um resistor, está até mais caro do que energia elétrica, né? Então, aí o cara coloca isso aqui dentro da água, esse aparelho aqui vai aquecer e aquece a água. Aí ele coloca a água para amolecer o açaí. Essa outra figura que eu coloquei aqui para vocês é um resistor de chuveiro elétrico. A corrente entra aqui e aquece o resistor. Quando a água entra em contato com esse resistor, ela sai aquecida do chuveiro elétrico. E este aqui, que é muito parecido com esse aqui, só muda o formato, tá? Mesma coisa, a corrente entra num ponto e sai no outro, tá? Este aqui é aquele resistor de churrasqueira elétrica, né? O cara coloca lá, aí liga, isso aqui aquece, aí tu coloca a carne na grelha aqui em cima daquelas churrasqueiras elétricas para assar a carne. Fica muito bom, por sinal, com açaí. Tá bom? Então isso aí são outros exemplos de resistor, para vocês não pensarem que todo resistor é desse tipo aqui, ó. Esses resistores são resistores usados em placas eletrônicas. Pois não?
Mas, pois é, mas eu acho que é um problema no seu aparelho. Dá uma olhada aí, vê se você não fixou em outra tela. Procura a minha. Tá, ok. Pois é por isso, tá? A gente vai aprendendo, não esquenta a cabeça. Qualquer pergunta a gente está aqui para tentar resolver, tá, pessoal? Então aqui tem outros tipos de resistores. Como eu ia dizendo, esses aqui, eles são usados em placas eletrônicas, tá? Não é usado no chuveiro elétrico, não é usado em outros tipos de aquecedores, tá? Bom, e aí eu disse para vocês que existe uma diferença entre resistor e resistência elétrica. Resistência elétrica é uma medida, é uma grandeza física. Resistor é um elemento do circuito. Vê se você entende. O meu chuveiro elétrico, ele tem um resistor. O resistor do meu chuveiro elétrico, ele tem uma resistência elétrica, que é o valor. Perceberam a diferença? A minha chapinha, eu não tenho chapinha, até porque eu não tenho nem cabelo quase. Mas a minha chapinha de cabelo, opa! Não, presta atenção. O resistor, ele vai transformar energia elétrica em energia térmica. Ele faz a ligação entre essas duas formas de energia. Tá? O resistor elétrico... Pode falar, estou ouvindo. Pois é isso que eu tô tentando te explicar. O resistor elétrico, ele vai fazer a conversão da energia elétrica em energia térmica. O resistor térmico, ele vai servir para proteger, por exemplo, eu quero fazer uma sala aqui, a gente estudou isso no passado, talvez é disso que você esteja falando. Eu quero fazer uma sala aqui onde tem um ar-condicionado, mas aqui no lado eu quero fazer uma sauna. Ora, eu quero proteger o ambiente com ar-condicionado do ambiente onde haja uma sauna. E aí eu vou colocar uma parede que tenha uma determinada resistência térmica para evitar que o calor passe. São coisas diferentes. Deu para entender? Então você não está falando, é porque resistor, aí você está falando do resistor elétrico só. Se é a mesma peça, você está falando do resistor elétrico, cuja finalidade é transformar energia elétrica em energia térmica. E aí ele está falando da mesma coisa. Tá? É a mesma coisa aí. É porque eu pensei que você está falando de diferença entre resistência elétrica e térmica. Nesse caso que você está falando é a mesma coisa. Resistor térmico e o resistor elétrico é a mesma coisa. É porque ele transforma energia elétrica em energia térmica. Na física a gente chama isso de resistor elétrico. Mas coloquialmente o cara pode chamar... Talvez pela função. Se você quer que aqueça mais ou menos, mas aí é mais uma questão da parte técnica de eletrônica. Para mim, fisicamente, aquilo que eu estava te explicando é a mesma coisa. Tá? Talvez no valor dele possa ser diferenciado. Pelo valor dele. Beleza? Sim, então voltando. A resistência elétrica, ela é o valor do resistor, que a gente vai aprender a calcular. O resistor, repito, é o elemento do circuito. O resistor, ele tem uma resistência elétrica, que é o que a gente vai aprender agora. A resistência elétrica, ela vai ser representada pelo símbolo R. Olha. Resistência elétrica de um resistor. A gente vai representar pelo símbolo R. E a gente calcula a resistência elétrica, né? Ela vai ser medida em ohms, a gente vai já ver por aqui. Na verdade, a unidade é o ohm, o plural é ohms. E a representação é essa letra grega aqui, ó, que o nome dela é ohm, essa ferradurazinha aqui, ó, tá? Então, a resistência elétrica de um resistor, ela vai ser dada em ohms no sistema internacional. E a representação vai ser essa, tá? E o cálculo é feito da seguinte forma. Para você calcular a resistência elétrica de um resistor, você vai pegar a DDP que você aplicou, que nós já estudamos,
representado pela letra U, e dividir pelo valor da corrente I que passa por esse resistor. Quando você pega a DDP, lembra que para ter uma corrente tem que ter uma diferença de potencial, DDP é diferença de potencial, nós já falamos isso lá atrás, tem aulas gravadas sobre isso. E quando você aplica uma diferença de potencial, passa uma corrente. Ao dividir o valor da DDP, diferença de potencial, voltagem, tensão elétrica, tudo é a mesma coisa. Ao dividir a DDP pelo valor da intensidade de corrente, você obtém o valor da resistência. Por exemplo, Reginaldo, eu quero saber qual é o valor da resistência desse aparelho. Eu ligo esse aparelho numa tomada, sei lá, uma tomada de 120, e passo uma corrente por esse aparelho. Qual foi a corrente que passou aqui? Foi 3. Quanto é a resistência desse aparelho? 120 volt, que é a DDP, dividido por 3, que é a corrente que passou por ele. 120 por 3 dá 40. 40 o que, Reginaldo? 40 ohms. A gente representa desse jeito. Calcular a resistência equivalente é pegar a tensão, é pegar a voltagem, é pegar a DDP e dividir pela corrente. Quando você pega a DDP e divide pela corrente, você obtém o valor da resistência elétrica de um resistor. Perceberam a diferença, pessoal? O que é resistor e o que é resistência elétrica? Eu vou trocar a resistência elétrica do meu chuveiro elétrico. Está errado. Você não vai trocar a resistência elétrica, você vai trocar o resistor. E claro que quando você troca, você vai trocar por um de mesmo valor. Então a resistência elétrica é a mesma. Já caiu uma questão sobre isso no Enem, sabia? Para o cara saber a diferença. Na verdade, ele queria avaliar a habilidade do aluno, se o aluno queria saber a diferença entre resistor e resistência. Né? Essa é a habilidade, se eu não me engano, a habilidade 2 do Enem, da parte de física, né? Competência 5, se eu não estou enganado, eu não lembro bem. Mas é isso. Quando você vai, queimou. Queimou o quê? Queimou o resistor do meu chuveiro elétrico. Você vai trocar o resistor do teu chuveiro elétrico. Queimou o aparelho. Isso é o resistor. Esta mesma equação, alguma pergunta até aí, pessoal? Não? Então vamos continuar. Esta mesma equação aqui, para que não fique escrito em duas linhas, é a única finalidade, a gente pega o I que está dividindo e passa para o outro lado multiplicando. Né? Se está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E aí a gente pode escrevê-la neste formato aqui. U, que é a DDP, é igual a R vezes o I. URI, para decorar mais fácil. Essa é a minha equação URI. U, que é a DDP, tensão elétrica, voltagem, é igual a R, que é a resistência elétrica, vezes I, que é a corrente elétrica. No sistema internacional, o U é a DDP, é dado em volts. Nós já estudamos isso. O I é a corrente elétrica, é dado em ampere. Se o U está em volt e o I está em ampere, a resistência elétrica é dada em ohm, representado por essa ferradura aqui. Está aqui. U é a DDP, a diferença de potencial, mas pode ser conhecida como tensão elétrica, pode ser conhecida como voltagem, é tudo a mesma coisa. A unidade de DDP é o volt, representado pelo símbolo V. O I é a intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica é dada em ampere, representado pelo símbolo A. E a resistência, ela vai ser volt por ampere. U é volt, I é ampere. Volt por ampere a gente chama de ohm e representa por essa ferradurazinha aqui, que é uma letra grega, na verdade, chamada de ohm. Beleza, galera? Tudo bem? Então, esta equação calcula o que nós chamamos de resistência elétrica de um resistor. E aí, a gente vai falar agora sobre as leis de Ohm. Esse rapazinho aqui, tá? George Simon Ohm. Diga lá. Claro. Pois não. Tá, olha só, eu vou fazer um PDF disso aqui
e vou enviar para vocês, tá bom? Então, se vocês estão copiando, não há necessidade disso. Eu vou fazer um PDF desses slides e vou disponibilizar lá em PDF lá no WhatsApp da turma, tá certo? Então não precisa se preocupar em estar copiando isso não. Preste atenção para entender. Agora mesmo, daqui a pouco eu envio para vocês. Beleza, galera? Então, Ohm, tá? George Simon Ohm, essa aí é a data o ano de nascimento dele, né? E o ano de falecimento. Então ele nasce no século XVIII e morre no século XIX. Nós somos recente, na verdade, a lei de Ohm. A ciência evoluiu muito, pessoal, nos últimos 200 anos, tá? Há 400 anos atrás, a gente achava ainda que... A gente, que eu digo a humanidade, que ninguém era vivo na época, óbvio. A humanidade achava que a Terra, o Sol girava em torno da Terra, tá? Então, nossos avanços tecnológicos, eles são de 200 anos para cá. Principalmente nos últimos 100 anos, tá? Principalmente nos últimos 100 anos. A nossa evolução foi fenomenal. Hoje em dia, a gente está falando essa comunicação só é possível praticamente de 4, 5 anos para cá, que a internet passou para o 4G, né? E está chegando agora o 5G, e para quem não sabe, a China já lançou semana passada, aliás, lançou essa semana um satélite 6G. Então, para vocês verem como a gente está atrasado, né? A gente está falando aqui em 4G, eu já consigo fazer essa transmissão para vocês. Poderia até mostrar a minha imagem, né? Mas a gente está atrasado já. Tem coisa muito mais avançada aí. E a lei de Ohm tem pouco mais de 200 anos, que é uma lei básica da eletrodinâmica, que proporciona todo esse avanço tecnológico, tá? Eletrônico que a gente tem hoje. Bom, são duas as leis, como eu falei para vocês. A primeira, a lei de Ohm, e isso aí tem naquele material que eu enviei para vocês, né? Se vocês tivessem em mão, vocês poderiam ir preenchendo agora, tá? Mas agora não vai mais dar tempo, depois vocês dêem uma olhada lá com calma, tá bom? Mas tem naquela, a gente chama de estudo dirigido aquilo, tá? Que é para você ir preenchendo, tá bom? Tudo isso aparece lá. Primeira lei de Ohm, aí você teria que escrever isso aqui lá. Vamos lá. Primeira lei de Ohm, mantida a temperatura constante. Então, preste atenção que tem uma condição aqui, tá? Se não aumentar e nem diminuir a temperatura do resistor. Mantida a temperatura constante, o quociente da DDP, o que é quociente? É divisão. A divisão da DDP aplicada pela respectiva, a divisão da DDP aplicada, teria que ter uma vírgula aqui, pela respectiva intensidade de corrente elétrica, então a gente vai fazer a divisão entre U e I, resulta em um valor constante. Quando você faz o seguinte, pega, se não alterar a temperatura, tá? E divide U por I, U dividido por I, isso vai dar um valor constante. Ou seja, o que é U dividido por I? A gente acabou de ver o que é U dividido por I. U dividido por I, que é aquilo que ele está falando com palavras lá, mantendo-se a temperatura constante, o quociente, ou seja, a divisão da DDP, tensão elétrica, voltagem, pela corrente elétrica é constante. Ora, o que é a divisão da DDP pela corrente elétrica, pela intensidade de corrente? É a resistência. Então, Ohm está dizendo aqui que se a temperatura permanecer constante, a resistência elétrica é constante. É isso que ele está dizendo. Se você divide, pois não? Tá. Não, presta atenção. Só te falando, tem várias maneiras de você enunciar isso aí. Isso aí não é entendeu? Mas se tiver essa ideia aí, tá certo. Não se preocupe não. Tá? É essa a ideia, mas não precisa estar escrito com essas palavras aí. Não, isso aí são palavras que estão no livro. Se você for pegar outro livro, é outra palavra, assim sucessivamente. Mas a ideia é a mesma. A ideia básica, por exemplo, eu não quero escrever tudo isso. Então, você pode escrever o seguinte, olha, se eu dividir a DDP pela corrente, eu vou ter um valor constante. E esse valor constante nada mais é do que o resistor. Pronto, está respondido. Isso é a primeira lei de Ohm. Tá? Tem várias formas de você dizer a mesma coisa. Tá certo?
provavelmente, se você quiser falar o que você escreveu, tudo bem. Você quer falar o que você escreveu? Para a gente confirmar. Tá vendo? Tá vendo como é a mesma coisa? Mantendo a temperatura constante, só que aí você colocou, ao invés de quociente, você colocou a divisão, parece, não foi? Entre a DDP e a corrente elétrica dá uma constante. Essa constante é o resistor. Exatamente a mesma coisa que está aqui. Tá? Tudo bem? Então vamos continuar. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho aqui um resistor, eu apliquei nesse resistor uma DDP, diferença de potencial, vai passar uma corrente. Se eu dividir a DDP pela corrente, vai dar um valor. Aí eu vou aumentar a DDP. A corrente aumenta, mas a divisão entre eles é a mesma. A divisão entre eles é uma constante. Isto é o valor do resistor. É uma característica do resistor. É a resistência elétrica, na verdade. Deu para vocês entenderem? Ah, Reginaldo, eu apliquei uma DDP de 110, passou uma corrente de... Aliás, ficar número mais simples. Eu apliquei uma DDP de 120, passou uma corrente de 2. 120 por 2 dá 60. Quem é esse 60? É a resistência elétrica. Aí eu aumentei a DDP para 240. A corrente vai ser 4. 240 por 4 dá o mesmo valor que é 60. Por quê? Porque se esse resistor é um resistor ômico, a gente vai chamar esse resistor de resistor ômico, porque ele obedece à lei de Ohm. Você pode alterar a DDP, você altera a corrente, mas a resistência elétrica permanece constante, não altera o valor da resistência. O que altera é a DDP, o que altera é a corrente, mas a resistência é constante. Esses resistores que obedecem essa lei, eles são chamados de resistores ômicos. Reginaldo, todo resistor obedece essa lei? Não, nem todo. Mas os que obedecem essa lei são mais úteis no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas nem todo resistor obedece essa lei. Que se você dividir a DDP pela corrente, isso vai dar um valor constante. Nem todo resistor é ômico. Às vezes você divide e não dá constante. Não dá o mesmo resultado. Deu para entender? Então esse resistor a gente vai classificá-lo como não ômico. Então eu vou dizer a vocês que nós temos dois tipos de resistores. São os resistores ômicos. E os resistores ômicos, eles têm resistência constante. Por mais que eu altere a DDP, a corrente também vai alterar, mas a divisão não altera. E quem é essa divisão? A divisão é a resistência. Agora, se eu altero a DDP, a corrente altera e eu divido, não dá o mesmo valor, ora, se não está dando o mesmo valor, então o quociente, a divisão entre a DDP e a corrente não é constante. Se não é constante, o resistor não é ômico. A gente chama de resistor não ômico. Não ômico. Beleza, galera? Para o resistor ômico é válido isso aqui, ó. U dividido por I é igual a U1 dividido por I1 é igual a U2 dividido por I2. Por mais que eu altere a DDP, a corrente altera, mas a divisão, quem é a divisão? Ah, Reginaldo, a divisão é a resistência. A divisão permanece constante. E essa divisão, é o valor da resistência elétrica. Quando isto acontece, a gente o classifica como resistor ômico. E caso isto não acontecer, você divide e não dá o mesmo resultado, não dá constante, aí o resistor ele é classificado como não ômico. Não ômico. Se o resistor for ômico, o gráfico da DDP em função da corrente é uma reta crescente. O 1 dividido por I1 é igual a U2 dividido por I2, dá o mesmo valor. Então,
todo resistor ôhmico, o gráfico começa no zero. Claro, começa no zero. Se o U é zero, não tem corrente. Tá? Se o U aumenta, a corrente aumenta na mesma proporção, para que a divisão, para que a razão, para que o quociente entre eles seja constante. Reginaldo, e se o gráfico da DDP em função da corrente não for uma reta, se for, sei lá, uma parábola? Isto significa que o resistor não é ôhmico. Para que o resistor seja ôhmico, é necessário e obrigatório que o gráfico seja uma reta, deste jeito que está aí. Comece na origem e vá aumentando linearmente. Esses resistores são chamados de resistores ôhmicos. Beleza, galera? Tudo bem? Em qualquer ponto que você dividir o valor do U pelo valor do I, vai dar o mesmo resultado. Ah, mas aqui o U2 é maior que o U1. Mas o I2 é maior que o I1. Quando você divide, dá o mesmo resultado. É tipo assim, olha, aqui é 4, eu falo aqui, vocês têm que estar olhando. Estou apontando o laser. Aqui é 4, aqui é 2. Quanto é 4 dividido por 2? Ah, não, 4 dividido por 2 é 2. E aqui, quanto é? Aqui é 20. Quanto vai ser aqui? 10. Porque 20 dividido por 10 tem que dar o mesmo resultado. Isto porque esse resistor é ôhmico. O 1, que é a DDP, dividido por I1, que é a corrente, é igual ao 2, que é a DDP, dividido por I2. Então, se você aumenta a DDP, você aumenta a corrente. Isto no resistor ôhmico. Beleza, galera? A unidade nós já sabemos, é o ohm. Tá? E essa resistência, né? A resistência elétrica, ela não depende da DDP. Por mais que você altere a DDP, a corrente também altera. Então não depende da DDP. Quanto é a DDP? É 1000. Mas daí vai ter uma outra corrente e o valor da resistência não vai depender. Vai depender da razão. E esse valor é constante, né? Não depende da DDP aplicada ao resistor e nem da corrente que passa. Na verdade, depende da razão entre eles. Tudo bem? Mas sim do condutor e de sua temperatura. O valor da resistência é uma característica do material de que o resistor é feito. Ele é uma característica do condutor de que é feito esse resistor. Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui no início da aula eu citei exemplo para vocês de um resistor de nicromo, tá? Então esse cara aqui tem um valor de resistência. Aqui também tem um resistor de carvão que tem outro valor de resistência, porque são materiais diferentes. E como a resistência, a gente está vendo agora que ela é uma característica do material. Então, se eu tenho materiais diferentes, eu vou ter resistores diferentes. Beleza, galera? Aqui a nossa equação, né? R é igual a U sobre I. Eu posso pegar o I e passar para o outro lado multiplicando. Aí fica U é igual a R vezes I. U é a DDP, R é a resistência e I é a intensidade da corrente. Tá bom? Então tá aqui, ó. Você pega um resistor daquele lá e liga numa pilha. Ou liga numa tomada. O que a tomada faz? Ela cria a DDP. Como foi criada uma DDP, os elétrons começam a se movimentar de maneira ordenada. Aí você cria uma corrente elétrica. Isso tudo já foi estudado. Tá? Quando você divide o valor da DDP pela corrente elétrica, dá o valor da resistência elétrica. Isto aqui é um circuito simples que a gente chama, tá? Onde eu tenho uma DDP, eu tenho uma resistência e eu tenho uma corrente elétrica. Beleza, galera? Alguma pergunta até aí? Não? Bom, aqui são algumas representações que a gente pode ter para resistência elétrica. Normalmente no quadro, a gente usa mais essa aqui, que é mais simples de fazer quando a gente está dando aula no quadro, tá? Mas em apostila pode vir uma dessas duas aqui também, tá? Então já estou mostrando para vocês. O que é que um resistor faz? Ele transforma energia elétrica em calor, em energia térmica. Essa é a finalidade do resistor. Beleza, pessoal? Isso aí, se vocês pegarem o livro de vocês, é um capítulo do livro de vocês que a gente acabou de estudar. Tá? A gente acabou de ver um dos capítulos do livro de vocês.
As cores dos resistores, elas estão relacionadas ao valor dele. Cada uma cor dessa é associada a uma tabela, que, óbvio, vocês não precisam decorar, tá? Caso o cara peça isso aqui para vocês na prova, ele vai te dizer a tabela. O que você precisa saber é o que significa cada linha dessa. Isso é importante saber. O cara pode te dar você pega um resistor, que alguém falou aí, tem vários aqui em casa. E aí, a partir dessas cores aqui, que estão pintado o resistor, a gente descobre o valor dele. Até hoje eu não consegui entender por que eles fazem isso. Seria muito mais simples escrever o valor do resistor aqui, tá? Né? Quanto vale esse resistor? 237 ohms. Por que o cara não coloca? Por que ele coloca em cores? Mas é uma simbologia que é usado para os técnicos saberem o valor da resistência. Boa, parabéns, legal, bem interessante a explicação. Ele está dizendo o seguinte, olha, não sei se vocês entenderam, é porque às vezes isso aqui é tão pequeno que para colocar o valor aqui, não ia dar para o cara enxergar, ele tem que usar uma lupa, perfeito. Aí ele usa cores, muito bem, parabéns, legal, para mim isso aí é novidade. Perfeito. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo como vocês já sabem as coisas? Tô aprendendo agora, eu não sabia disso. Para mim é novidade, tá? Eu sempre fiz essa pergunta, por que não seria mais simples? Obrigado aí pela participação e colaboração. Não seria mais simples o cara colocar o valor desse? Se bem que aí a explicação é essa, faz todo sentido, é que tem resistores tão pequenos que não daria para o cara escrever o valor aqui. Né? Perfeito, obrigado. E aí, pode ser. E aí tem as simbologias aí, tá? Cada uma cor dessa representa uma simbologia. Isso aqui, a primeira faixa vai representar um valor, que vai estar associado a uma cor. Por exemplo, esse aqui é vermelho. Então a gente colocaria 2. Né? 2. A segunda faixa representa o segundo número do valor da resistência. Tá? Laranja, aí você vê aqui 3. Ó. Então ele fica 23. Tudo bem? Essa cor aqui, a terceira faixa, é a potência de 10. Tá? No caso aqui é violeta, é 7. Tudo bem? E por aí vai. E isso aqui vai estar relacionado ao erro. Eu coloquei aqui um desenho para vocês. Ó. A primeira faixa é o vermelho, por exemplo. A segunda o preto, o laranja. Cada um desses caras é associado a um valor. E tem um significado. Né? Por exemplo, qual é o valor da resistência desse cara que tem uma fita vermelha, uma faixa vermelha, uma preta, acho que é laranjado, e uma prata. Tá? Tá aqui as cores, eu não estava nem vendo. Tá aqui as cores aqui embaixo, tá? Então o vermelho significa 2. Você vem aqui na tabela, o vermelho é 2. O preto é 0. Então tá aqui, ó. Então fica 2 e o 0. O alaranjado é a potência de 10. Aí você vai olhar aqui, ó, é de 3. Então fica vezes 10 a terceira. E a quarta faixa, tá? É o multiplicador. Às vezes o cara trabalha com 5 faixas, tá? Aí esse cara seria o terceiro valor. Mas aqui no caso só tem 4, tá? Seria tipo assim, esse valor aqui seria vermelho, 2. Alaranjado, é alaranjado a cor, tá? Laranja é a fruta. Alaranjado, 3. Violeta, 7. Aí ficaria 2, 3, 7. O preto é a ordem de grandeza. Tá? No caso aqui seria 1. Então fica 237 ohms. E isso aqui é o erro. Percentual de erro, tá? Marrom, de apenas 1% erro. Essa última linha é o percentual de erro. Como eu estou falando, podem ter resistores com 4 linhas. Aí é o primeiro número, o segundo número, a potência de 10 e o erro. E podem ter resistores com 5 linhas. É o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, a potência de 10 e o erro. A tolerância que eles chamam, tá? Beleza? Por exemplo, nesse nosso caso aqui, ó, vermelho. Vamos pegar aqui, ó. Vermelho, 2. Preto, 0. Então tá aqui, ó, 2, 0. Aí como só tem 4, isso aqui já é a potência de 10.
Alaranjado, 3. Então tá aqui, ó, vezes 10 a terceira. Tudo bem? E a tolerância é o prata. Prata, uma tolerância de mais ou menos 10% desse valor. Como isso aqui é 20 mil, 10% de 20 mil é 2 mil. Então tem uma tolerância de 2 mil nessa faixa aqui, ó, nessa taxa, tá? Porque a tolerância é 10%, mais ou menos 10%. 10% de 20 mil é 2 mil. Beleza, galera? Todos entenderam isso aí? Não é obrigado a saber essa tabela, pô. Não vai querer decorar essa tabela aí, tá? Mas o cara pode cobrar uma questão de vocês na prova do Enem dando uma figura e querendo saber qual o valor da resistência. E aí você tem que saber isso, né? Você pode ter resistores com 5 linhas ou com 4 linhas. Se forem 4 linhas, são 2 números, a potência de 10 e a tolerância. Se forem 5 linhas, são 3 números, a potência de 10 e a tolerância. Fechou aí? Beleza? Então vamos adiante. Eu tinha colocado essa animaçãozinha aqui pra gente ver, ó. As cores, tá? Preto, laranja, vermelho e prata, tá? Aquilo que eu estava falando para vocês, para a gente finalizar essa primeira parte, tá? O resistor ômico, ele tem essa característica. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho essa linha aqui, ó. Eu falo essa, vocês têm que estar olhando. Essa linha aqui, ó, que tem uma inclinação beta linha, tem essa outra linha que tem uma inclinação beta e tem essa curva vermelha aqui, ó. Essa inclinação beta representa o resistor, vou chamar de R1, ele é ômico. Essa inclinação beta linha, ele representa o resistor R2, ele é ômico. Essa inclinação aqui, ó, ou melhor, desculpa, essa curva vermelha é um resistor não ômico. Não ômico. Nesse ponto aqui, P, no ponto P, a DDP e a corrente, elas vão te dar o valor da resistência. Percebam que a curva do resistor não ômico está coincidindo com a curva do resistor ômico. Então, nesse ponto aqui, eles têm a mesma resistência. Só que se o resistor é ômico, em qualquer outro ponto a resistência vai ser a mesma. Mas para o resistor não ômico, para a linha vermelha, aqui é um valor, aqui é outro valor. Quanto mais inclinada for a reta, maior é o valor da resistência, tá? Então, por exemplo, se eu te perguntar, olha, quem tem maior resistência aí? É o resistor 1, que é esse aqui, é o resistor 2, ou é o resistor 3? Ora, tem pontos em que o resistor 3, ele tem a mesma resistência do 1. Tem pontos que ele tem a mesma resistência do 2. Mas como a inclinação do 1, que é esta reta aqui, ó, é maior do que a inclinação do 2, isto implica dizer que a resistência do 1, o 1 dividido por I1, é maior do que o 2 dividido por I2. Quanto maior a inclinação, maior é o valor da resistência. Entenderam isso aí? Se for reta, é ômico. E a inclinação da reta vai te dizer quem tem maior resistência elétrica. Tá? Então, nesse caso aqui, a resistência aqui é a mesma daqui, é a mesma daqui. Por quê? Porque ele é ômico. Nessa curva aqui, não. Não é reta. Então, se não é reta, significa que a resistência não é constante. Observa que aqui nesse ponto, a resistência do não ômico é igual à resistência do P, e aqui a resistência do não ômico é igual à resistência do P'. Coincidiu aqui, ó. E são valores diferentes. A resistência de P é maior do que a resistência de P', porque a inclinação é maior. Beleza, galera? E vamos fazer um exercício aqui para gente finalizar essa nossa aula de hoje, tá? E aí a gente finalizou aquilo que eu falei para vocês, um dos capítulos lá. Claro que com essa aula, eu até pediria, não sei se a Aline ainda está aí, para dar um tempo maior, Aline, para ele, se for possível, tá? Porque aí na outra sexta
eu vou marcar outra aula com ele para a gente finalizar esse conteúdo, tá? Isso aí seria o conteúdo de um bimestre, tá bom? E aí a gente está tentando finalizar, então não tem como. Então, quero saber se é possível, tá? Porque assim, pode ser na outra semana, na outra 14, 7, 21. Ah, então tá. Então, é porque assim, não vai terminar na aula de hoje o conteúdo todo, entendeu? E aí eu precisaria de uma outra aula para a gente fechar o conteúdo. Pode ser? Beleza, então vamos lá. Vamos lá, vamos concentrar. Tem alguém que está ouvindo um brega aí. Aí, valeu. Depois a gente ouve. Então vamos lá, pessoal. Então olha só, a questão diz o seguinte, ó. A montagem a seguir visa medir o valor da tensão entre dois pontos fixos de um condutor. À medida que variamos a intensidade da corrente elétrica, está variando o valor da corrente elétrica, monta-se constantes todos os fatores. Desculpa, mantendo-se constante todos os fatores. Então está aqui o circuito, tá? Eu tenho um gerador, o gerador seria a pilha, que vai gerar uma corrente elétrica que vai passar por esse cara aqui, ó. E aqui tem um medidor de tensão, é um voltímetro, a gente vai estudar mais adiante, mas ele não interfere no circuito. A corrente elétrica não passa por ele. A corrente elétrica sai daqui, passa pelo condutor e chega aqui, ó. Ela faz esse circuito aqui pela linha azul. Isso aqui é apenas para medir a tensão, mas ele não interfere no circuito. A medida obtida para a tensão permitiram a construção do seguinte gráfico. Então está aqui, ó. O cara foi feito valores aqui, fazendo medidas e construiu esse gráfico aqui. Primeira pergunta que eu faço para vocês, baseado no que a gente acabou de estudar. Vamos ver se vocês entenderam. Esse resistor é ôhmico ou não ôhmico? Por quê? Muito bem, parabéns. Esse resistor é não ôhmico, tá? O gráfico dele, para ser ôhmico, teria que ser reta. Isso quer dizer que o valor da resistência que a gente vai calcular aqui não vai ser o mesmo daqui. Então, a primeira pergunta já está respondida. O resistor é não ôhmico. Sempre atentem, pessoal, nos gráficos para as unidades. Ó. Opa, aqui está em volt. Opa, aqui está em ampere. É porque é muito comum nos gráficos, às vezes, eles darem em miliampere. E nós já vimos isso. O mili é 10 a menos 3. O micro é 10 a menos 6. Isso já foi estudado lá. Quando você for usar a fórmula, tem que estar em ampere. Tem que estar em ampere. Não pode estar em mili nem micro. Você vai ter que substituir por 10 a menos 3, 10 a menos 6. Mesma coisa para voltagem. Tá? Às vezes a voltagem é dada em kilovolt. O quilo é 1000. Então tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Beleza? Vamos às perguntas. Com base no gráfico, determine a resistência do condutor entre os dois pontos considerados para as tensões de 5, olha como ele chama de tensão aqui, ó. É a mesma coisa que DDP. Para uma tensão de 5 volts e para uma tensão de 20 volts. O que ele quer que a gente determine? Ele quer que a gente determine o valor da resistência, o R. Ora, moleza. R é U sobre I. Quando a tensão for 5, quanto é a corrente? 2. Então o R vai ser 5, que é o U, dividido por I, que é o 2. Tá? Então, moleza. Então tá aqui, ó. Nós já vimos que a resistência é U dividido por I. Para qualquer situação, independente se ele é ôhmico, se ele não é ôhmico, isso aqui é fórmula para calcular a resistência, tá? Só que se essa resistência for constante, ele é ôhmico. Tudo bem? É que, pessoal, tem muitos livros que dizem que isso aqui é lei de Ohm, pois isso aqui não é lei de Ohm. Isso aqui é fórmula, livros mesmo, tá? Isso aqui é fórmula para calcular a resistência. Serve para o ôhmico, mas serve para o não ôhmico também. Se fosse lei de Ohm, não serviria aí, porque esse aí não é ôhmico. Ora, então vamos lá. Calcular a resistência para DDP, para tensão, para voltagem de 5. Quando a DDP é 5, o I é 2. Então, calcular a corrente é galho fraco. 5 dividido por 2.
5 dividido por 2 é 2,5 ohm. Então, nesse ponto aqui, quando você aplicar nesse cara uma DDP de 5 volts, a resistência dele vai valer 2,5 ohm. Se ele fosse constante, daria o mesmo valor aqui em cima. Mas ela não é, porque ele não é ôhmico. Então, aqui vai dar outro valor. Qual vai ser o valor da resistência quando a DDP for 20? Ora, 20 dividido por I, que é 4. Então, está aqui os cálculos. 20 dividido por 4 dá 5 ohms. Observa que os valores não são diferentes. Ó. A resistência 1 deu 2,5, a resistência 2 deu 5. Eu aumentei a DDP em 4 vezes, mas a resistência só aumentou em 2 vezes. Ela não ficou constante. Tá? Então, esse resistor, como vocês já tinham respondido, ele é não ôhmico. Ele poderia perguntar isso, ele não fez essa pergunta. Tá? Então, essa é uma questão que eu tinha proposto para a gente resolver aqui. Vamos para outra. Uma diferença de potencial, DDP, de 220 volts, foi aplicada a um fio, que passa a ser percorrido por uma carga de 60 coulomb durante 30 segundos. Olha a diferença desse problema. Ele não deu a corrente, mas ele deu a carga e deu o tempo. E nós estudamos em aulas anteriores que a corrente, o I, é a carga dividido pelo tempo. Matéria do primeiro bimestre, hein? Estão vendo como as coisas estão ligadas? Não é assim, eu não preciso mais do primeiro bimestre. Se você esqueceu como é que calcula a corrente, você não iria resolver esse problema. Por quê? Considerando esse tempo em que a DDP teve aplicada, determine a corrente elétrica que percorre o fio. Ora, corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo. Só que a gente estudou em sala de aula ainda, depois é o primeiro bimestre isso. Tá? Então, quando eu pego essa carga e divido pelo tempo, aí você vai obter a corrente elétrica, que é a letra A. Então tá aqui, ó. Corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo. Esse módulo aqui é porque não importa se a carga é positiva, se ela é negativa, tá? É o valor apenas. Por isso que a gente coloca em módulo. A carga é 60, o tempo é 30, 60 por 30 dá 2. Opa, achei a letra A. Corrente elétrica é 2 amperes. E na letra B, determine a resistência elétrica do fio. Ora, resistência elétrica é U, que é a DDP, dividido por I, que eu acabei de achar, que é a corrente elétrica. Então, a resistência elétrica, eu escrevi aqui, U é igual a R vezes I, o U é 220, o R é o que eu quero e o I é 2. O 2 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 220 dividido por 2, 110 ohms. Então, a corrente é 2 amperes e a resistência é 110 ohms. Perguntas? Nenhuma? Vamos para o próximo. Beleza, beleza. São estes? Legal. Isso que é importante. Qualquer dúvida é só perguntar, tá, pessoal? Vamos adiante. Terceira questão. Opa! É 1 kΩ. É 1 kΩ. É 1000. Toda vez que aparece o K, significa 1000. Pode aparecer 1 kV, significa 1000 volts. 220 kV, 220, 1000 volts. O K é 1000. A gente viu isso em sala de aula. O K é um múltiplo que significa 1000. Assim como o mega significa milhão. O giga significa trilhão. O tera significa quadrilhão. Aliás, desculpa. O K é 1000, o mega é milhão, o giga é bilhão e o tera é trilhão. Então, quando você fala, por exemplo, eu tenho um disquete de 700 kbytes. O disquete, que era o que a gente usava antigamente, a Aline deve lembrar, vocês não é do tempo de vocês, nem do meu, é do tempo da Aline só, tá? Eu sou mais novo. Não, brincadeira.
A gente usava muito disquete. O disquete era de kbyte, kilobyte. Mal você conseguia colocar 10 apostilas lá dentro que ele já enchia. Aí as pessoas andavam com caixas de disquete. Vocês não têm noção. Depois vieram os CDs. Pô, já melhorou muito, porque o CD ele já é da ordem de megabyte. Aí, pô, a gente andava com CD, né? Já salvava muito mais coisa no CD. Aí nesse período... E eu tô falando, pessoal, não é de muito tempo atrás, não. Tô falando de 10, 15 anos atrás. Entendeu? Eu era novinho nesse tempo, tinha a idade de vocês. Não, brincadeira. Os CDs eles já pegavam em torno de megabyte. Aí vieram depois os DVDs. Pô, o DVD melhorou pra caramba, cara. Porque o DVD já era de gigabyte. Era o G-byte, né? Então, o K é 1000, o mega, que era o CD, é milhão de bytes, o giga é bilhão, né? Então, um DVD, ele pega até 5 gigabytes. Pô, é coisa pra caramba. Hoje em dia não é nada, né? 5 gigabytes. Ninguém usa DVD. Aí o cara já tem pendrive, né? Pendrive, ele já vai para 32, né? E por aí vai. Hoje já tem até, né, memória interna e mesmo HD externo, né, de terabyte. A mesma coisa é válido para qualquer coisa, tá? Ao invés de eu falar, por exemplo, 1 tonelada, eu poderia falar 1 megaquilograma. Porque 1 tonelada é 1 milhão de quilograma. Aliás, desculpa, 1 milhão de grama. Tá? 1 megagrama é 1 tonelada, que é 1 milhão de grama. Deu para entender? Algumas coisas que são usadas aqui na física a gente chama de ordem de... Ou melhor, desculpa, de múltiplos. Então aqui está 220 volts, mas poderia estar 220 kilovolt, kvolt. O K significa 1000. Aí eu teria que colocar na fórmula não 220, mas 220 mil, porque o K significa 1000. Na verdade, o nome técnico não é abreviação, é múltiplo. Múltiplo e submúltiplos. Como eu disse a vocês aqui, a corrente elétrica ela pode estar em miliampere. Mas a gente viu isso em sala de aula, pessoal. Se a corrente estiver em miliampere, por exemplo, aqui tivesse um MA, eu não iria colocar 2 aqui. Eu iria ter que colocar 2 vezes 10 a menos 3. Isso é um submúltiplo. É um submúltiplo. Mesma coisa. É o 10 a menos 3 ohm. É uma resistência muito pequena. Toda vez que aparecer o Mzinho... Não entendi? Isso. Seria 20 vezes 10 a menos 3. Seria dividir por 1000. 20 dividido por 1000. Que vai dar 0,002. Aliás, desculpa, 0,02. Porque o mili quer dizer dividir por 1000. O quilo quer dizer multiplicar por 1000. O micro quer dizer dividir por 1 milhão. O mega quer dizer multiplicar por 1 milhão. O pico quer dizer dividir por 1 bilhão. O giga quer dizer multiplicar por 1 bilhão. Mas a gente viu isso em sala de aula. Eu coloquei essas tabelinhas para vocês de múltiplos e submúltiplos. Entendi. Beleza, vamos lá. Então tá aqui, ó. Ele diz o seguinte, olha. A distribuição de energia elétrica para a residência no Brasil é feita basicamente para tensões que utilizam, para redes que utilizam tensão de 127 volts e 220 volts. Todo o aparelho de 220, pessoal, ele é mais econômico do que os aparelhos de 127, tá? Então, se você tem um ar-condicionado de 127, se você puder trocá-lo por 220, ele é mais econômico. Se você tem um chuveiro elétrico de 127 e puder trocá-lo por um de 220, ele é mais econômico. Todo o aparelho 220, ele é mais econômico. Tanto que existem estados que nem usam mais 127. Só usam 220. É o caso do Maranhão, por exemplo. Né? Você for para o Maranhão, não adianta você levar o teu ventilador, que se você ligar lá vai queimar. Tua chapinha de cabelo vai queimar, porque lá é tudo 220.
Tá? Fortaleza também, se eu não estou enganado, é tudo 220, tá? Porque os aparelhos 220 são mais econômicos. Atentem quando vocês forem fazer. Não entendi. É, bifásico, isso, perfeito. Perfeito. Então você até pode levar, às vezes, a tua chapinha de cabelo lá pro Maranhão, mas tem que ver se ela tem. A maioria não tem, tá? Se ela tem a chave de mudar. O computador tem, tá? É, tem uns que não tem. Perfeito. O carregador de celular é automático, ele usa transformador, tá? A gente vai discutir isso. Tô ouvindo, pode falar. Mas aí tu tem que mudar os teus aparelhos todos, né? Porque se tu colocar 220 e continuar com a tua geladeira de 110, ela vai queimar. Tu vai ter que mudar os aparelhos. Sim, sim, os aparelhos são todos. Pode falar. Perfeito, perfeito. A gente vai estudar. O próximo tópico a gente vai falar sobre isso, tá? E o que o teu relógio marca é a corrente que passa por ele. O registro lá da CELPA, ele registra a corrente que passa por ele. É exatamente isso que ele está falando. Quando você aumenta a tensão, você diminui a corrente. Então é por isso que fica mais econômico. Tá? Na verdade, a potência vai ser a mesma. Mas isso é o próximo tópico. Tá? É o próximo tópico que a gente vai estudar. Ainda do segundo bimestre, que é potência elétrica. Não entendi? Sexta-feira, né? Eu espero que fique fixa essa aula, né? Não vai ser fixa, Aline? Eu acho que vai ser fixa essa aula. Eu só quero mudar o horário, tá? Que esse horário no meio da manhã acaba com a minha manhã. Eu vou puxar ou para mais cedo ou levar para mais tarde, tá? A gente pode começar tipo 7h30, que é o horário normal de aula. É? Tá. Tá, eu só vou agendar. Sim, sim, sim. Beleza, não, é isso que eu estou fazendo. Isso aqui é esse material, essa aula de hoje. Eu espero que de semana que vem dê para matar já o bimestre, dê para finalizar o bimestre, que é o material que eles estão. Aí a próxima aula a gente vai começar magnetismo, tá? Que já seria o nosso terceiro bimestre, terceiro e quarto bimestre. Acredito que, se não der, mas dá pra gente ver uma boa parte do conteúdo antes da prova do Enem, que é só em janeiro. Então a gente tem novembro, dezembro. Então, se não der pra ver 100%, mas dá. Pode ser então. Perfeito, pode ser 8 horas. Entendi, entendi. E à tarde, como seria a tarde para eles? Certo. E à tarde ou à noite, olha para mim, se for dia de semana à noite, se der para eles, para mim não tem problema nenhum. Só a gente agendar um dia aí a semana para não ter problema de atrapalhar o trabalho. Fechou então. Fechou. Vou ver um dia aqui à noite, tá? E aí a gente vai fechar a noite então. Tipo o quê? 19 horas, tá bom? Ou 20? Por mim é possível. Cara, quando tu estás fazendo o que tu gosta, rapaz, não tem problema nenhum. Eu tava com uma saudade imensa de dar aula para vocês. Então, para mim qualquer horário é horário, tá? Só a gente acertar um dia aí. Tá bom. Tá legal. Então eu vou acertar com a Aline e a gente marca um dia à noite. Não, Aline. Não, tudo bem, sem problema.
Não, sem problema. Eu vou... Pode ser na quarta. A gente conversa depois. A gente conversa. Deixa eu só finalizar aqui essa aula que está gravando, porque como está gravando vai ficar muita coisa que a gente conversou aqui, tá? Então bora lá, pessoal. Beleza, vamos lá. Então, a gente pode usar 127 ou 220, eu expliquei para vocês a diferença, tá? E o colega contribuiu aí, eu não sei quem é, mas foi uma ótima contribuição, a gente vai falar disso mais tarde. De modo que os aparelhos eletrodomésticos são projetados para funcionar sobre essas tensões. A tabela mostra a tensão e a intensidade de corrente elétrica que percorre alguns aparelhos elétricos resistivos, quando em suas condições normais de funcionamento. Chuveiro elétrico, tensão de 220, corrente 20. Isso aqui é tabela, tá? Isso aqui não vai faltar na prova do Enem, tá, pessoal? Tem uma habilidade do Enem que ele exige que você saiba interpretar gráfico e tabela. Então isso aí não pode cair. Isso vai cair. Se vai ser de eletrodinâmica, se vai ser de cinemática, se vai ser de termologia, eu não sei. Mas que vai ter um problema de tabela, que vai ter um problema de gráfico na prova do Enem, vai. Isso é fato, tá? É uma habilidade que é cobrada no Enem. Vamos lá. Então, chega uma tabela em que ele está dizendo que o chuveiro elétrico, quando ligado a uma tensão de 220 volts, passa por ele uma corrente de 20 amperes. Uma lâmpada incandescente, quando ligada a uma tensão de 127 volts, passa uma corrente elétrica de 1,5 amperes. Um ferro de passar, todos são resistores, tá? Um ferro de passar 127 volts, quando ligado a 127 volts, passa uma corrente de 8 amperes. Sendo RC, resistência do chuveiro, RL, resistência da lâmpada, e RF, resistência do ferro. Tá? Quando em suas condições normais de funcionamento, que são essas aqui, é correto afirmar que qual deles tem maior resistência. Tá? Se é o ferro, aí é só calcular, pessoal. A gente vai calcular cada uma dessas resistências, U sobre I, U sobre I, U sobre I. E aí a gente vai ver quem é maior. Nenhum mistério. Tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha. A fórmula nós sabemos que R é igual a U sobre I, ou U é igual a R vezes I, é a mesma coisa. Vamos fazer primeiro para o chuveiro. Para o chuveiro eu vou fazer o U é 220 e o I é 20. Corta 0 com 0, 22 por 2 dá 11. Então o RC é 11. A resistência do chuveiro é 11 ohms. Ohms. Ohms, não esqueça. Ohm, plural ohms. Então aqui é 11 ohms. O-H-M-S. Beleza? Agora eu vou calcular a resistência da lâmpada. 127 dividido por 1,5. Acompanhe lá. RL, 127 por 1,5. Aí é álgebra, tá, pessoal? 127 dividido por 1,5 dá 84,67 ohms. Ohms é o valor da resistência da lâmpada. Opa, da lâmpada é bem maior que o do chuveiro. Tudo bem? E agora vamos calcular o do ferro de passar. 127 por 8. 127 dividido por 8 dá 15,88 ohms. Tá? Isso aqui é álgebra, divisão. Vocês estão no terceiro ano, tem que saber dividir. Tudo bem? Isso aqui foi exato, essas outras aqui não. Mas é divisão. Aí eu te pergunto, qual é a alternativa certa? Qual é que tem maior resistência? A lâmpada é maior que a do ferro, que é maior que a do chuveiro. Então, a lâmpada é maior que a do ferro, que é maior que a do chuveiro. Resposta, letra E. Pois não? Não sei, tá? Se tá ótimo para vocês. Eu não sabia, então já tenho uma resolvida aí. Pronto, ganharam uma de presente, né? Tá terminando nossa aula. Nossa aula tá terminando também. Podem sair que terminou, tá? Então a gente está fechando aqui a nossa aula. Semana que vem a gente continua. Tchau. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, tá? Imagina, estamos aqui para isso, sem problema. Não, a gente finalizou, foi esse planejamento. As outras aulas, tá, galera? Só para... Mando sim. As outras aulas,
Ela já está pronta aqui, tá? Próxima aula já está tudo feito, ó, tá? Tá tudo pra gente fechar já esse conteúdozinho aí. Tá certo? Não entendi? Vou sim, eletromagnetismo, tá? Tomara que dê tempo da gente chegar lá, que é a última parte de eletromagnetismo. Bobinas e geradores. Não entendi? Mas são duas aulas, são duas aulas. Eu não posso dar 2 vezes na semana, mas são 2 aulas que a gente está tendo. Tá bom, galera. Que bom que vocês gostaram, tá? Que bom, fico feliz com isso. Pois não. Vou sim, agora mesmo eu vou já disponibilizar para vocês lá, tá? Deixa eu só parar a gravação. Acho que eu já parei, dá não.